Então vamos lá? Então a gente vai aqui fazer uma nova recordação da transformada Z, tá? E a gente vai, aí hoje a gente já vai começar a mostrar algumas propriedades, calcular, etc. Né? Então o que é a transformada Z? Né? Que a gente já vai apresentar aqui, né? O que é isso? Né? Se a gente for pegar pela definição, né? Tá aí, ó. Definição da transformada Z. É uma transformação aplicada a sinais de tempo discreto para o domínio da variável complexa Z. É semelhante à transformada de Laplace, porém aplicada a sinais de tempo discreto. A transformada Z direta é dada por essa fórmula aqui. Então, eu vou aqui pegar a fórmula da transformada Z direta, que é a seguinte, ó. A transformada Z de x de n, né, que é um x de z. Com licença, professor, posso pegar, por favor, uma cadeira? Que educação, né, cara? Interrompe a aula, entra, não pede. É assim, esses são os nossos alunos, tá? Né? Espero que devolvam todas depois. Então essa é a definição, pessoal, né? Transformada Z de uma função, de uma sequência x de n, x de n, nem vou fechar, né? É igual a x de z, que é dado pela seguinte expressão: somatório de n igual a zero até infinito, de x de n, z elevado a menos n. Lembrando que x de n é um sinal discreto, então ele é daquela forma, né? Assim, ó. Não pode pegar mais não, chega. Peguem de outra sala, atenção, vocês não pediram, eu estou falando que não pode pegar mais, pode ser. É que a gente pegou a carteira e não pegou a cadeira. Então peguem a cadeira de outra sala e deixar a porta aberta na hora de sair. Estou dando aula, vocês estão atrapalhando. Então olha só, se você pensar numa sequência de tempo discreto, tá? Essa sequência pode ter valores positivos e negativos, tá? E aí você vai ter alguma coisa assim, né? Bolinha aqui, bolinha aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Ele está com algum problema ali, mas tudo bem. Está funcionando, vocês não estão vendo nada. O que importa é isso, tá? Aqui, vamos botar mais uma bolinha aqui e assim por diante, tá? Esses valores aqui, menos 2, menos 1, 2, 0, né? São alguns valores que você pode ter na sua sequência, tá? Até agora a gente só trabalhou com sistemas contínuos no tempo. E aqui a gente está trabalhando com um sistema discreto no tempo, tá? Bom, e aí, Abel? E aí é o seguinte, não dá para usar a mesma ferramenta, né? Qual é a ideia de você usar transformada Z? Eu dei até um exemplo, eu até anotei aqui antes da aula. Eu falei, ó, eu não vou usar transformada Z para nada, né? É tudo discreto, eu vou usar o computador ou coisas do gênero, né? Aí eu fiz um exemplo da sequência de Fibonacci, que é essa que está aqui, ó. É uma sequência que diz que f de n, né, é igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2, né? E o f de 1 é igual a 1 e o f de 2 também é igual a 1. Com esses termos, você encontra, por exemplo, o f de 0, uma frequência que começa em 0,
né? E vale 0, porque olha só, é só substituir, ó, f de 2 vai ser f de 1 mais f de 0, concordam comigo? Se vocês substituírem ali, ó, f de 2 é igual a f de 2 menos 1, que é f de 1, mais f de 0, certo? Como f de 2 é igual a 1, como f de 1 é igual a 1, o f de 0 é igual a 0, você descobriu o f de 0, tá? Os outros você descobre para frente. Como assim para frente? Quem vai ser o f de 3? Bom, então eu já sei que o f de 0 é igual a 0, o f de 1 é igual a 1, o f de 2 é igual a 2, né? Quem vai ser o f de 3? Vai ser o f de 2 mais o f de 1, certo? Então f de 2 é igual a 1, o f de 1 é igual a 1, o f de 3 vai ser igual a 2, né? Daqui eu tiro que o f de 0 é igual a 0, daqui eu tiro que o f de 3 é igual a 3, e aí é só ir pegando os dois anteriores, né? Então é 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante, tá? Legal? Bem, e aí? Tomara que não dê problema na gravação aqui, porque eu já parei de gravar aqui. Vou parar, inclusive. Está dando muita zebra. Pronto. Deixa eu desligar isso aqui. Pronto. Bom, e aí? E aí é tranquilo, uma sequência fácil de entender. Porém, eu falei, né? Se você quiser, eu até posso fazer um exercício agora, prova, né? Valendo 10, né? Vocês vão ter acesso à calculadora, não tem problema, né? Eu quero que vocês me deem uma expressão numérica para f de 20.345. Quer dizer, vocês vão ter que fazer uma porrada de conta e não vai dar tempo, certo? Aí você fala, mas você consegue encontrar uma expressão numérica, professor? Consigo. Eu consigo, na verdade, gerar um termo geral, digamos assim, um termo geral para a série todinha, tá certo? Um termo geral para a série inteirinha, tá legal? E aí, com a ajuda desse termo geral, eu consigo, como eu falei, fazer com que eu tenha a transformada não, o número que eu quero, a sequência que eu quero. Notem que o número que eu vou dar vai ser um número tipo, como é o termo 20.000 qualquer coisa, vai ser um número tipo, sei lá, 1,14 elevado a 20.395. Na verdade, eu vou conseguir gerar um número dessa forma, entendeu? E aí vocês conseguem. Mas espera aí, pelo menos a ordem de grandeza vocês vão ter uma ideia, né? Se eu não fizer uma coisa desse tipo, vocês teriam que fazer tudo recursivamente. O computador faz. O computador faz, claro. O computador faz. Até um programa, né? Bota lá, Fibonacci de n, né? For 1, né? For n igual a 1 até n, né? For k igual a 1 até n, faça f de n mais 1, e aí você faz, o computador vai fazer isso direto. Então, é um laço, né, que ele vai fazer até acabar de fazer a conta. Vai fazer isso instantaneamente quase, porque ele é muito rápido. Mas no final ele não vai te dar um termo, ele vai te dar um número, né? Mas eu usei real, né? Defini variável real longa, não interessa. Ele vai te dar uma mantiça lá, né? um valor e mais um coeficiente, mas você não vai ter uma ideia do valor exato. Se você pegar essa transformada Z que a gente vai aplicar aqui, vocês veem que dá para fazer usando o valor exato. Legal isso, né? É legal, tá? E é uma ideia que serve para outras coisas também, né? Não é só para isso. A gente viu lá, por que a gente usou a transformada de Laplace? Para resolver, por exemplo, convolução, né? Fourier também, né?
também dá para usar a transformada Z para resolver convolução. Ah, mas a convolução no tempo discreto é mais fácil. Sim, é mais fácil, mas não deixa de ser complicada. É mais fácil, mas não deixa de ser complicada. Ponto. Né? Vai dar um trabalhinho, pelo menos um trabalhinho braçal, tem que somar. A gente fez uma convolução no tempo discreto lá quando a gente ensinou convolução. Lembra disso? Quando a gente ensinou convolução. Então não deixa de ser complicado. Outra coisa, a transformada de Laplace a gente usava para resolver equação diferencial. A transformada de Fourier a gente vai usar para resolver equação de diferenças. A equação de diferenças é justamente essa aqui, ó. Né? Quando você diminui alguma coisa, é tipo uma derivada. Quando você soma alguma coisa, é como se fosse uma integral. Você está entendendo? É bem legal a ideia, certo? Mas aí, quando a gente fala equação de diferença, não é só de diferenças, né? São equações de soma e diferenças, certo? É assim que a gente vai fazer isso como? Usando as propriedades da transformada Z. Cara, agora eu vou mostrar uma coisa. O cara fala, peraí, como o cara chegou, né? E simplesmente mandou essa aqui, né? O cara estava sonhando, né? Acordou do sonho e mandou essa fórmula, né? Pô, não, né? Claro que não. Mas é bem interessante. E isso, eu confesso para vocês, eu só vi isso esse ano, cara. Eu falava, é uma aproximação, é porque é tempo discreto, etc. Mas nenhum livro que eu tinha lido mostrava direito como o cara chegou nisso aqui, né? E, poxa, na verdade, é relativamente simples, né? Não vou dizer que é facílimo, mas é o seguinte, ó, vamos pegar lá a nossa transformada de Laplace, né? Porque eu falei que a transformada Z é igual a transformada de Laplace, só que para tempo discreto, né? Então vamos começar na transformada de Laplace, certo? Então vamos pegar aqui, ó, transformada de Laplace de uma função no tempo contínuo, né? No f de t, só para o pessoal lembrar, é um f grande de s. E eu vou botar unilateral mesmo, que inclusive eu quero comparar com a transformada Z unilateral, porque ela também tem a bilateral, tá? E aí, por que você não usa bilateral quando você trabalha com transformada Z? Porque a bilateral, né, assim como a transformada de Laplace bilateral, você pode ter duas funções que têm a mesma transformada. O que muda é um negócio chamado região de convergência, que a gente aprendeu lá, só o nome, né? Ou seja, quando a transformada existia, ou seja, quando a integral convergia, né? Ela existia, então existiam valores para qual aquela integral convergia, né? E aí a região de convergência era diferente. Quando a gente usava a transformada de Laplace unilateral, só tinha uma função para uma região de convergência. Então, mas aí você limita o uso. Realmente, você limita o uso. Você vai ter que trabalhar com sistemas causais, etc. O que não é um problema. Qualquer sistema que não causal, através de deslocamentos no tempo, principalmente, né? Você tem que começar o sistema em algum momento, você consegue transformar num causal, tá? Bom, então estou colocando aqui a definição da transformada de Laplace, que é o seguinte, é f de t e elevado a menos st dt, tá? Eu vou agora fazer uma modificação aqui, que é a seguinte, ó, o s na transformada de Laplace era um número complexo desse tipo, um sigma mais um j ômega, certo? Tinha a parte real e tinha a parte imaginária. Agora eu vou substituir isso aqui. Vai ficar assim, integral de 0 até mais infinito
de f de t elevado a menos sigma mais j ômega t dt, certo? E agora eu vou fazer assim, isso aqui eu vou dividir, vou fazer assim, integral de zero, vou botar mais para cá, para ganhar tempo. Isso aqui vai ser integral de zero até mais infinito de f de t elevado a sigma mais j ômega, e vou botar aqui menos t, tá? Dt, certo? Legal. E aí? Olha só, quando você tem isso aqui, né? O que você tem? Basicamente, você tem dois números. Você pode escrever assim, ó. Isso aqui vai ser integral de zero até mais infinito de f de t, que multiplica elevado a sigma, que multiplica elevado a j ômega, né? Que é isso aqui, elevado a sigma, e aí elevado a menos t, e dt. Legal. Tudo expressão conhecida. Isso aqui, tá? Eu vou chamar de R. É um número. É elevado a sigma, é um número R. E é 2,7. Sigma, sei lá, é um número real qualquer, não é imaginário, certo? E eu vou chamar de R. O E elevado a J ômega, pessoal, é como se fosse, né, aquilo, né, você é o, digamos, o 1, né, se eu fosse transformar na forma polar, o ângulo J ômega, certo? Lembra E elevado a J teta, né? Não é o círculo, você não consegue ali o, né? Porque é o 1, porque é a fórmula de Euler, né, na verdade. Porque acontece, olha só, o que é E elevado a J teta, não, J ômega? Não é cosseno de J ômega mais cosseno de ômega, desculpe, cosseno de ômega mais J seno de ômega, não é isso? É pela fórmula de Euler, né? Então, se você pegar aqui e fizer o círculo trigonométrico, né, o que vai acontecer? Né, eu vou pegar aqui, ó, é só para mostrar, ó. Isso aqui tem raio 1, certo? Se eu pegar aqui um ponto qualquer no círculo trigonométrico, onde esse ângulo aqui é ômega, né? Olha o que vai acontecer, ó. Isso aqui, né? Essa parte aqui, que é a parte real, vai ser cosseno de ômega. Isso aqui, que é a parte imaginária, vai ser seno de ômega. Aqui é J, e aqui, ou seja, aqui é imaginário, né? Então aqui é o eixo dos J's e aqui é o eixo real. Ou seja, isso aqui é como se fosse, né, um número complexo de módulo 1, certo? E de ângulo, né, ômega, certo? Até botei J ômega aqui, tá errado, né? Ângulo ômega, certo? Vou botar em azul. Lembra? A forma polar é assim, módulo e ângulo, certo? Quando você está multiplicando por R, isso tudo passa a ser o quê? Passa a ser um número R com ângulo ômega. Concordam comigo? E isso aqui é o quê? Isso é um número complexo. Ou está assim, genérico. Por que genérico?
Ué, porque ele tem o módulo R, é um módulo que você, né, qualquer, tem um ângulo θ, no caso, ômega, certo? Então eu vou chamar esse cara aqui de Z, tá? Um número complexo que eu vou chamar de Z. Todo mundo aí está acompanhando? Legal? Beleza, então eu poderia ter escrito a minha fórmula da transformada de Laplace simplesmente dessa forma. Ó. Podia escrever isso aqui assim, ó. Integral de 0 até mais infinito de f de t vezes z elevado a menos t dt. Não está errado eu falar isso. É só definir o z sendo r ômega, né? Onde r é um e elevado a sigma, né? E o e elevado a j ômega é o ângulo ômega. Tá? Todo mundo entendeu isso? Legal. Pô, era aí que eu queria chegar. Porque olha só, se eu posso então, escrevendo, né? Então, partindo da expressão integral de 0 até mais infinito de f de t z elevado a menos t dt, fica muito mais fácil enxergar agora a transformada. A única diferença é que agora esse z é um número complexo na forma polar. Vocês concordam comigo que na forma polar? Lá na outra, o número S era na forma retangular, era sigma mais j ômega. Concorda comigo? Não é? Agora está na forma polar. Legal? E aí, olha só que legal. Se agora você vai passar de T para N, o que vai acontecer? Tempo contínuo, tempo discreto. Então, o que vai acontecer? A integral não é mais uma integral somatória, tempo discreto, n igual a 0. Por que não t igual a 0? Porque agora é n, até mais infinito. Que mais? F de n, e não f de t. Que mais? Z elevado a menos n. E não tem dt porque não é integral. Porra! Dá a fórmula exata da transformada Z. Então, muito bem feita essa explicação. Juro, olhei todos os livros, até revi livro, para ver se tinha alguma coisa. Olhei todos os livros, né, que eu conhecia de transformada, não sei das quantas, e nenhum deles tinha essa explicação. Aí eu vi lá numa aula de um americano, não sei o que, eu falei, cara, o cara é genial. Não é que seja genial, a coisa é simples, mas na verdade não é aquele negócio, joguei, sabe? Como é que começa todos os livros? Ele fala assim, ó, definição é essa. Agora, onde o cara tirou essa definição? Porra, ele tirou de um negócio que faz sentido pra caramba. Ele pegou a transformada de Laplace e foi ajustando ela para ficar adequada a números, né, a sequências de tempo discreto. Muito legal isso, certo? Agora, na verdade, eu não precisava nem explicar isso, podia ter colocado direto, mas achei legal colocar isso, né? Achei que ficou bacana, ficou bem explicado, dá para entender, né? Tipo assim, o cara não tirou, né, como literalmente do cu, né? Entendeu? Ele simplesmente fez um ajuste para chegar onde ele queria, tá? Como esse Z é coordenada polar, né? Quando tinha lá o S, a gente tinha o plano S, que era o plano retangular, né? Agora a gente tem o plano Z, né, que é um plano polar. Então as regiões de convergência vão ser diferentes. As regiões de convergência lá no plano S normalmente eram semiplanos, ó, para a parte real de tal, do que, aí ficava um semiplano da direita. Vocês vão ver isso em controle também. Vocês vão trabalhar com S, entendeu? E quando é plano Z, você vai ver que as regiões de convergência vão ser círculos. Pensa bem, vai ser fora do círculo,
ou dentro do círculo, né? Se você pensar bem, né? Porque o Z é alguma coisa assim, né? Então as linhas, mas o círculo tem raio tanto, beleza? Se tiver fora desse círculo de raio tanto, converge. Eu vou mostrar, vou dar um exemplo, vocês vão entender já. Tá legal? Transformada Z inversa é a mesma coisa de transformada de Laplace inversa. Lembra que dava uma conta muito complicada? Né? Então, transformada Z inversa é isso aqui, ó. Tem que fazer teorema de resíduo de Cauchy, bem complicado de fazer. Ninguém vai fazer essa integral. Vocês vão fazer que nem Laplace. Alguém fazia integral. A única transformada que você consegue fazer a inversa na integral é de Fourier. Lembra? Eu até na prova coloquei uma questão que, se você fizesse pela fórmula da transformada, era uma linha, aquela questão do delta, porque você fazia uma integral, qualquer integral que tenha delta no meio, né? Principalmente se é de menos infinito até mais infinito, é só lembrar das propriedades da função delta e a integral fica facinha, tá? Então a gente não vai fazer transformada Z inversa usando essa fórmula. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar tabelas de transformadas e vai tentar encaixar. Aí vocês vão ver uma pequena diferença, né? E aí a gente vai mostrar isso mais tarde, não se preocupem. Tá? Vou fazer então agora o seguinte. Eu vou fazer uma transformada, vou fazer a transformada Z mais simples que tem. Então vamos começar. Transformada Z mais simples que tem. Vamos lá. É o seguinte, eu tenho que a minha função f de n vai ser simplesmente o delta de n. Lembrando que quando a gente trabalha com números discretos, né? Sequências discretas, normalmente a gente faz o seguinte, a gente coloca, vou fazer uma coisa aqui, pronto, a gente coloca, só porque eu encaixei aqui, cara, vamos lá, né? Peraí, não devia ter feito nada disso, né? Porra, só mexi aqui, nada, zero. Era para botar o carregador aqui, ou não? Deixa eu ver se ele volta. Ele caiu aqui? Não caiu não. Oh, meu Deus do céu. Vou fazer assim, peraí. Deixa eu ver se ele vai. Deixa eu primeiro ver se tem energia, tem. Vou fazer uma coisa aqui. Foi ou não foi? Opa, foi, beleza. Que bom. Vamos lá, então, eu só lembrar, vou desenhar aqui o delta de n. O delta de n é muito mais fácil que o delta de t, né? Porque o delta de n simplesmente vale 1 quando n é igual a 0 e vale 0 em todos os outros casos. Então eu vou desenhar aqui só para ficar assim, bonitinho. Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. E aqui, ó, tá aqui o nosso delta de n, né? 0. E aqui vale 1. Esse é o nosso delta de n. Bom, vamos usar a definição. Transformada Z de delta de n é o somatório de n igual a 0 até mais infinito de delta de n z elevado a menos n. O único termo desse somatório que existe é n igual a 0, certo? Ok? Então isso aqui vai ser delta de 0 vezes z elevado a menos 0. Mas delta de 0 é igual a delta de n, né? O delta de 0 é igual a delta de n porque é o único lugar onde ele existe. E vale 1.
Z elevado a menos zero também vale 1. Então, a transformada só por coincidência, não, né? Todas as transformadas do delta sempre é 1, perceberam? Na transformada de Fourier é 1, na transformada de Laplace é 1 e na transformada Z, obviamente, é 1 também. Legal? Essa é a mais fácil. Agora vamos pegar uma difícil. Vamos pegar uma difícil logo. Como assim uma difícil? Vamos fazer, tá? Vamos lá. Vamos pegar uma difícil. Notem, sabendo apenas a transformada do delta e todas as propriedades que eu vou mostrar para vocês, vocês calculariam todas as transformadas que tem numa tabela de transformadas, tá? Dá para fazer isso. Lembra, isso não é novidade, isso acontece também na transformada de Fourier e na transformada de Laplace. Lembra, se eu pegar apenas a primeira e usar as propriedades, eu consigo, né, as outras transformadas. Mas agora eu não vou fazer isso, eu vou pegar e vou, deixa eu ver se eu tenho aqui um espaço, isso, e vou botar inclusive aqui embaixo, no meu espaço, tá? No meu espaço eu vou fazer uma transformada Z, né, de uma sequência que ele chama, né, sequência geométrica, tá? Como assim a sequência geométrica? Por exemplo, você vai ter aqui, vamos supor, a transformada, a função chamada de f de n é igual a elevado a n, né? Eu até poderia escrever assim direto, vezes u de n, tá? Mas eu posso escrever assim também, ó. A elevado a n para n maior ou igual a zero e zero para n menor do que zero. Mas isso, se você pensar bem, a elevado a n é um número qualquer, um número real qualquer. N é um número natural, tá? É um número inteiro, desculpe, tá? Mas a gente aqui vai trabalhar com naturais, porque normalmente n é igual a 0, n é igual a 1, n é igual a 2 e assim por diante, tá? Mas olha só, poderia ter escrito assim, isso aqui é a mesma coisa que escrever assim, a elevado a n vezes u de n, tá? Então essa aqui é a sequência a elevado a n, começando em zero, certo? E todos os termos negativos não existem, certo? Por quê? Porque o u de n é só para desenhar aqui, ó. Se eu pegar o u de n, é bom lembrar disso, né? Mostrar aqui, né? Aqui é o u de n. Como é que é o u de n, Abel? 1, 2, 3, 4, 5, vai embora, menos 1. Então o u de n é assim, ó. Aqui, 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 aqui e assim por diante. E aqui, ó, 0, aqui 0 e assim por diante. Tudo bem? Se você pegar um a elevado a n, por exemplo, se o a for um número maior do que 1, é uma coisa crescente, concordam comigo? Né? 2 elevado a n, vai crescendo, certo? Se o a for um número entre 0 e 1, né, ele vai ser um número que vai ser decrescente, certo? Se o a for negativo, ele pode ser negativo. Ele pode ser negativo, não tem problema. O a pode ser negativo, né? Aí vai dar, né, um valor, depois outro, vai depender do valor dele, né? Vai dar um valor, em vez de ser uma coisinha, uma sequência que só tem números positivos, por exemplo, aí vai ter positivo, depois negativo, né? Porque, lembra? Vai invertendo o sinal, não é isso? Então vai ter uma coisa assim, ok? Isso aí vocês vão
acostumando e vão lembrando da matemática básica e vocês vão ver isso. Mas vamos então fazer essa transformada Z aqui. Como é que você vai fazer isso, Abel? Vamos lá. Vamos ver se eu lembro, né? Professor, às vezes fica... Então, f de n é igual a elevado a n u de n. O que vai acontecer então? Quem vai ser o meu f de z? Vai ser somatório, transformada z de f de n é igual a f grande de z. Ó, essa convenção, ela continua valendo, né, pessoal? Por quê? Porque você tem aqui o nosso f de z aqui, ele tá vendo? É f grande. Então lembra que Laplace era grande, né? Também quando era Fourier também era grande. E como z não é uma variável discreta, é uma variável complexa, aí eu boto parênteses, né? Só para lembrar disso. Ah, mas se eu não colocar, tudo bem, velho, tudo bem. Tem vários livros que colocam n entre parênteses. Mas é que quando você coloca o n entre colchetes, você está reforçando que aquilo ali é uma coisa discreta. Você está entendendo? É um reforço, sabe? Eu gosto de usar. Os autores mais clássicos fazem isso, tá? Mas tem autor aí que não está nem aí. Vamos lá. Então isso aqui vai ser o somatório de n igual a zero até mais infinito de quem? De a elevado a n vezes u de n, né, que é a sequência, vezes z elevado a menos n. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar aqui, ó, f de z igual. E vou escrever o somatório. Como assim você vai escrever o somatório? Vou escrever, ó. A elevado... O de n eu já vou cortar. Por que o de n eu vou cortar? Porque o n é igual a zero, né? Até infinito. Tudo é 1, não é isso? Não é isso? Então o de n eu já cortei ali. Tá legal? Já cortei. Então vai ficar assim, ó. A elevado a zero, z elevado a menos zero. Mais a elevado a 1, z elevado a menos 1. Certo? Ok? Depois, a elevado a 2, z elevado a menos 2. Ok? Depois, eu vou chamar isso aqui, ó, de fk de z, tá? Fk de z. Por quê? Porque em vez de fazer o somatório todo, né, eu vou até a letra k. Tá bom? Tudo bem? Fk de z. Então vai ficar a elevado a k, z elevado a menos k. Tudo bem? Legal. Se o k tender a infinito, eu tenho minha transformada z, tudo bem? Certo? Ok. Deixa eu só escrever diferente agora. Fk de z é igual. Como assim você vai escrever diferente? Aqui vai dar 1. Aqui eu vou botar assim, ó. A sobre z. Só para ficar bonitinho. Concorda que z elevado a menos 1 é 1 sobre z? Vou botar A sobre z. Vou tirar aquele negativo ali. Tá bom? Ok, vou colocar agora o quê? A2 sobre Z2. Certo? Né? E eu podia escrever assim também, ó. A sobre Z ao cubo. Certo? Até chegar onde? Até chegar a A sobre Z elevado a K. Certo? Ok? Ok. Agora vamos começar a fazer mágica. Eu vou pegar
E vou multiplicar o FK de Z por A sobre Z. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter A sobre Z mais A sobre Z ao quadrado mais A sobre Z ao cubo mais A sobre Z a K mais A sobre Z a K mais 1. Vê se vocês entenderam. É porque, na verdade, eu devia ter feito até assim para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Ó. Quando eu multiplico por A sobre Z dos dois lados, acontece isso. E aí, tem uma coisa interessante. Olha que coisa interessante. Se eu pegar essa expressão aqui, está tendo uma outra cor aqui. Se eu pegar essa expressão aqui, e subtrair dessa expressão aqui, vai acontecer uma coisa interessante. Vai ficar assim, ó. Desse lado aqui. Desse lado daqui, né? Certo? Vai ficar assim, ó. Vou botar numa outra cor. A sobre Z, que multiplica FK de Z, certo? Menos quem? FK de Z. Não é isso? Não é? Estou subtraindo. E do outro lado, ó, esse cara corta com esse cara corta com esse cara corta com esse, né? Esse cara corta com esse cara corta com esse, e ficam só dois caras. Fica assim: A sobre Z, que é elevado a K mais 1, menos 1. Certo? Não é isso? Tá. E aí? Bom, aí eu vou escrever assim, ó. A sobre Z menos 1, que multiplica FK de Z, vai ser igual a sobre Z K mais 1 menos 1. Certo? Não é isso? E agora eu vou fazer assim, ó. FK de Z é igual a A sobre Z elevado a K mais 1 menos 1 sobre A sobre Z menos 1. Tá? Eu só vou inverter aqui o sinal. Por quê? Porque eu posso. Eu posso inverter o sinal, certo? Se eu inverto o sinal em cima e embaixo, não muda nada, certo? Legal. Então isso aqui vai ser escrito assim, ó. 1 menos A sobre Z elevado a K mais 1 sobre 1 menos A. Vou botar assim, né? Fica bonitinho. Certo? Legal? Ok.
Ok. E aí? E aí, galera, olha só que coisa interessante. Deixa eu botar mais uns. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quem é f de z? F de z é transformada a z, não é? Vocês podem dizer que f de z é igual ao limite quando k tende a infinito de fk de z. Sim ou não? É isso aí. A gente já tinha até falado isso lá em cima. Não é isso? O que vai acontecer então? Aí vai acontecer o seguinte. O fk de z, então isso aqui vai ser limite quando k tende a infinito de quem? Disso que eu vou escrever aqui, ó. Menos a sobre z elevado a k mais 1 menos a sobre z. E aí, isso aqui é igual a quanto, né? Depende. Depende de quê? Quando k tende a infinito, a sobre z pode tender a infinito. Certo? E aí, não existe transformada a z. Porque você não tem um valor finito. Concorda comigo? Né? Porém, se a sobre z for menor do que 1, né? Ok? Pensa bem, se a sobre z for menor do que... Aliás, se for igual a 1, ainda dá, né? Vai ficar 1... Só que a igual a 1 não pode ser, porque embaixo vai dar infinito, né? Então tem que ser menor do que 1 mesmo. Se a sobre z for menor do que 1, o que acontece? A sobre z elevado a k mais 1 tende a 0. Certo? E aí, e assim, f de z vai ser igual a 1 sobre 1 menos a sobre z com a sobre z menor do que 1. Lembrando que z é um número complexo na forma polar. Concordam comigo? Lembra que a gente falou que o z é um número complexo na forma polar? Então a gente pode escrever assim, ó. Na verdade a gente tinha que escrever isso aqui, ó. Eu não devia nem ter colocado assim, devia ter colocado assim, ó. Né? Módulo de A sobre Z, porque na verdade é o módulo, né? Concordam? Aí vai tender a 0 também. Legal? Vai tender a 0 também. Ok? Tá? Então, o que vai acontecer? Ou seja, o módulo de Z tem que ser, passando para o outro lado, né? Vai ficar assim, ó, módulo de A menor do que módulo de Z. Ou seja, o módulo de Z tem que ser maior do que o módulo de A. Essa é a condição de existência
A gente chama isso de região de convergência. Tá? Ou seja, a transformada Z de A elevado a N ou de N, é isso aí, é 1 sobre 1 menos A sobre Z. Tá feio isso, eu vou melhorar isso. Tá feio, tá? Como assim tá feio? Tá feio, não tá muito grande. 3 linhas, vamos diminuir as linhas. Então são 3 linhas ali, ó, né? Vamos diminuir as linhas. Mas ela é isso quando módulo de Z maior do que módulo de A. Não precisa se preocupar com isso, lembra? Isso aí tem a ver com aquele negócio de ter transformada Z bilateral, mas tem a região de convergência. Como é que você colocaria essa região de convergência num plano? Assim, ó, pessoal, quer ver? Ó? Aqui está o plano complexo. Vou desenhar aqui. Só que vou desenhar o plano complexo na forma polar. Espero que dê certo. Mais ou menos. Mas tudo bem, olha só. O que está acontecendo aqui? Se isso aqui é um círculo de raio A, né? O que vai acontecer? Né? Aqui está o plano complexo Z. A região de convergência é essa aqui, ó. Para qualquer Z, né, que esteja nesse intervalo aí, fora, não pode estar dentro do círculo, fora, essa transformada existe, certo? Ok, legal, falei que ia dar uma melhorada, né? Vamos dar uma melhorada, ó. Multiplica por Z em cima, multiplica por Z embaixo. Falei que ia dar uma melhorada, ó. Multiplica por Z em cima, multiplica por Z embaixo. Como é que fica? Vai ficar assim, o F de Z é igual Z vezes 1, Z. Z vezes 1, Z. Z vezes A sobre Z. A. Ah, ficou mais bonito, né, galera? Ficou 2 linhas só, tá vendo? Não ficou Z sobre Z menos A? Legal, né? Então a gente pode escrever assim, com ROC, mas sem o K, ROC, região de convergência, né? Na verdade em inglês, né? Desculpa, eu botei ROC, mas é porque em inglês eles escrevem Region of Convergence, tá? Então vai ficar ROC, qual vai ser o ROC? Módulo de Z maior do que módulo de A, que eu vou até mostrar isso aqui, ó. Tá ok? Legal? E é isso, a gente fez a primeira transformada Z, certo? Olha que legal, a gente fez a transformada Z de A elevado a N, não é isso? Ok? A gente fez a transformada Z de A elevado a N vezes U de N. A gente vai fazer várias transformadas Z's, que nem transformada de Laplace, toda hora não tinha U de T, a gente vai fazer várias vezes transformadas Z's com U de N, tá? Aí olha só, já dá para fazer outras, quer ver? Qual é a transformada Z de U de N só? De A elevado a N U de N é Z sobre Z menos A. E só de U de N? É só pensar. Z sobre Z menos 1. Exatamente. Por quê? É só colocar A igual a 1. Lindamente explicado, né? U de N nada mais é do que 1 elevado a N vezes U de N. Certo? Não é isso? 1 elevado a 0 é 1. 1 elevado a 1 é 1, 1 elevado a... Então vai dar sempre 1. Concorda comigo? É uma sequência, só que não é uma sequência. E aí quanto que vai dar? Como ele já falou, vai ser Z sobre Z menos, né? Isso aqui
Então isso aqui vai ser z de 1 elevado a n u de n. Vai ser z sobre z menos 1. Perfeito. É isso aí. Legal? Ok? Na aula que vem, eu vou começar a falar das propriedades. Então, sabendo das propriedades, por exemplo, a gente consegue chegar nas equações de diferenças. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu pegar uma propriedade que é interessante aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é muito no final. Outra coisa, assim como na transformada de Laplace a gente usou muito expansão em frações parciais para calcular a transformada inversa, a gente vai usar expansão em frações parciais para calcular a transformada inversa também. Só tem um detalhezinho que eu vou explicar mais tarde, tá? Mas vamos usar também, tá? Na transformada de Fourier, a gente também usou na prova, caiu uma. Pô, era difícil aquela da prova. Assim, era difícil. Tinha conta. O aluno poderia ter feito a conta se quisesse. É que eu sou adepto da não calculadora. É verdade. Eu faço as minhas provas, teoricamente, para o cara fazer sem usar a calculadora. Certo? Às vezes ele tem que usar, por exemplo, naquelas questões lá que tinha aquela transformada de Laplace usando aquele AS mais B sobre S2, lembra daquilo que dava um complexo mais 2AS mais C, não sei, aí dava uma raiz quadrada, aí é foda, né? Mas eu quando fiz o gabarito nem fiz a conta, eu simplesmente botei lá, era 3 mais raiz de 5, 3 menos raiz de 5, dava um negócio e no final dava um bonitinho, só que em vez de ser um número bonitinho, era 3 mais raiz de 5, outro era 3 menos raiz de 5, pronto. Né? Não era um absurdo, caramba, né? Só que aparecia lá 3 mais raiz de 5 sobre 2 e 3 menos raiz de 5 sobre 2, que eram as raízes que apareciam. Tá? A questão difícil aí é a álgebra, nesse caso. Tá? Olha só, para fazer transformada para resolver o problema da transformada da Fibonacci, por exemplo, eu uso isso aqui, ó. A gente vai aprender isso aqui. Olha só, Fibonacci não é assim? A gente não mostrou lá f de n menos 1, f de n menos 2? Olha só, se você aplica a transformada z dos dois lados, fica assim, ó, f grande de z é igual a transformada z de f de n menos 1 mais a transformada z de f de n menos 2, certo? E olha só, a transformada z de f de n menos 1 é z elevado a menos 1 f de z menos f de menos 1, que no caso de Fibonacci vai ser 0, entendeu o que eu estou falando? Você vai fazendo aqui uma conta e aí você consegue encontrar uma expressão em termos de z, que nem a gente fazia em Laplace, certo? Que a gente fazia lá, transformada da derivada, não é? Aparecia um s, não é isso? Botava em evidência, passava para o outro lado, e é assim que a gente vai fazer, tá legal? Mas a gente não chegou lá ainda, ok? Fica por aqui. Perfeito, tá? Vou parar por aqui.